Mas os pontos principais, para nós termos noção do que estamos falando, você tem que seguir duas metas. E essas metas são perpétuas. Que essas metas são plantadas em Cristo, o sumo sacerdote eterno. E essas duas metas perpétuas, do que está falando? De quem eu sei é Cristo, o sumo sacerdote. Mas do que estamos falando? Essas duas metas perpétuas é o sábado e a circuncisão, tá? Porque Jesus agora é o Senhor do sábado. E nós temos que plantar nossa fé na nova aliança. É no Jesus Cristo que deu o brado na cruz. E não no Jesus Cristo que somente pregou. Porque ali ele estava preparando a sua obra, pregando o evangelho do reino. Mas após a sua morte, ele estabeleceu o seu sacerdócio e alianças perpétuas, né? Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, amados irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então o apóstolo Paulo, ele teve essas dificuldades para não se exaltar-se, né? Ele recebeu um espinho na carne apenas por ter ido ao paraíso. E as pessoas continuadamente não estão preocupadas, né, de ver a palavra de Deus como ela é, né? E diz que vai ao céu e não tem nada. Eu conheço pessoas que foi no céu, viu, Márcio? Voltou de lá, demorou um pouquinho, estava com a boca seca e começou a beber cachaça. O apóstolo Paulo, para não se exaltar, recebeu um espinho na carne. E aí, o que você vê nisso? É normal? Não é normal. Então você vê que uma pessoa que tem condições de ter esse tipo de visão, você vê que o apóstolo Paulo, a gente fala apóstolo porque ele se intitulou apóstolo, mas ele nunca existiu pelo próprio Cristo 13 apóstolos, existiu 12. Não existiu 13, existiu 12. Ele se intitulou apóstolo, dos gentios, mas é contado na cidade santa os 12 apóstolos. Tem uma porta com o nome de Paulo lá. Porque Paulo, que tribo que vai representar? De Benjamim? Já tem uma de Benjamim, que é uma das 12, né? Louvado seja Deus. Então, glórias a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Então, irmãos, a doutrina, ela vem em segundo lugar. Ela não pode vir em primeiro lugar. E ela foi colocada em primeiro lugar. Fulano que prega a doutrina, esse aí já não erra mais o caminho do céu, né? Agora, por outro lado, se a doutrina salva, qual foi o nome que foi proclamado? Cristo que não foi. Cristo não é a base de salvação. Se a doutrina salva, quem é a base de salvação é a doutrina. Eu não estou excluindo a doutrina. Se você tem o sacerdócio de Cristo na sua vida, guarde o que você puder de doutrina. Mas se você não tem o sacerdócio de Cristo, é a mesma coisa de qualquer pessoa que prega que a caridade salva. E as pessoas pregam que a doutrina garante. Então, quer dizer, salva. Aí depois vem aquela segunda palavra, com Cristo. Se sobrar tempo, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Existem pessoas doutrinárias que envenenam outras usando falsas pregações. Ainda assim são recebidas. Se apenas a doutrina salva, por que pessoas doutrinadas são arrebatadas? Se a doutrina salva, por que aquelas pessoas doutrinadas seriam arrebatadas? Por quê? Por quê? Elas não precisavam ser arrebatadas porque já estão salvas. Quem precisa ser arrebatado é pessoas que não são salvas.
que não estão bem, para elas verem lá aquelas maravilhas e voltar crente de lá, não é verdade, irmão Márcio? Mas a pessoa já está bem, para que ir lá preocupar com isso? Né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que não precisariam, porque Deus colocaria pessoas confiando em doutrinas a seu serviço. Por que Deus colocaria pessoas confiando em doutrina a seu serviço? Para quê? Para desmoralizar o nome do Senhor, o sumo sacerdote Jesus Cristo? Apenas isso? Né? Glórias a Deus. Deveriam os rebeldes serem levados à suposta cidade. Então está provado: a doutrina humana é apenas carapuça para tropeçar desinformados. Tá? A doutrina humana é a carapuça. Tá? Louvado seja Deus, né? Saiba que nos últimos tempos não enganarão os escolhidos do Senhor, os 144 mil espalhados pela terra, porque foram selados. Tá? Então, irmãos, o que é ser dos 144 mil? É gente que não tem base para adulteração. Tá? Não adianta, você pode falar o que você quiser, você não vai mudar a rota dos 144 mil. Não é judeu não, viu, irmãos, tá? Pessoas falam que 144 mil é judeu. Judeus já comeram a comida e jogaram fora. E agora vai sobrar uma pequena migalha para eles na tribulação. Isso porque Deus é bom de misericórdia. Porque eles jogaram fora o que veio gratuitamente para eles. E a única palavra que eles vão ter na tribulação é esta: se vocês pegarem o sinal da besta, vocês morrerão. E se vocês não pegarem, vocês salvarão. Então, é o que vai sobrar para eles. Se eles decidirem sim ou não, é a decisão deles. Mas a nós, o Evangelho eterno está sendo anunciado de várias formas, para então as nossas oportunidades não passarem, né? Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Glorificado seja Deus. Então, amados irmãos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora eu vou te dizer uma coisa: os dias serão cruéis, serão difíceis, tá? As visões bíblicas estão em torno dos homens, mas a serviço de Deus. Não é do homem não, tá? Algo seria aprovado nesses arrebatamentos se Deus mostrasse o reino satânico para os homens, pois em saber a força inimiga comporta o guerrilheiro. Então preste bem atenção, queridos irmãos. O que nós precisamos ter em noção nesses últimos dias é isso. Não chega ninguém até você e fala: olha, eu fui no inferno, eu vi o diabo lá e ele está preparando a casinha sua, a casinha do fulano, a casinha do pastor, a casinha do fulano, do beltrano. Não. Vem com promessinha, trazendo coisinhas boas. Quem já estava errado, piorou mais ainda, né? Quando o comandante entra no território inimigo, observa armas e posição estratégica. Assim acontece no mundo espiritual. Sem problemas ser arrebatado ao mundo dos mortos. Quanto a isto, nenhuma restrição, mesmo que a pessoa extrapole ao comentar. Não existe texto bíblico que a reprove. Então, se a pessoa chegar para mim e falar: olha, eu fui no inferno, eu vi isso, vi aquilo, né? Eu vi o seu lugarzinho lá, se você não consertar, você vai para lá. Aí, opa, peraí, eu tenho que melhorar, né? Porque senão complica, né? E senão complica, eu tenho que melhorar. Eu estou todo arrebentado, fazendo o que não deve, escondido. E vem gente falar para mim que me viu a coroa minha no céu lá, que está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Esse diabo aí, eu vou falar uma coisa para você: não está vestido de anjo de luz, não.
Esse diabo aí está com o pé redondo, com o olhão vermelho, um chifrão na cabeça. Se eu não ver ele, pode parar, meu filho. Eu tô igual o Sansão da vida após pecar com Dalila, que o sangue do Cordeiro tem poder. Durante o período 1500 a 2018, sempre o Senhor amou aqueles que se aproximaram dele, especificamente pós-reforma. Nesta época, muitos não entendendo a palavra, o buscaram de coração. Nesse meio estava Satanás observando. Mesmo, irmão, no tempo, buscando pela velha aliança, as pessoas inocentes buscavam a Deus de verdade, né? Então, o que acontece? Deus estava observando, o diabo também estava, né? O diabo estava observando Deus abençoar o povo que não levantara. Não foi Deus que levantou. O inimigo desconhece que os inocentes não serão punidos, porém justificados pela fé. Apocalipse 3:4. Mas, bem temos certos algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto dignas disso. Vejam bem, a carta de Sardes, ela deu início em 1500 e veio até 1948, tá? Nesse período, quando a reforma veio, Deus viu que muita gente se consertou com ele e vai andar de branco na cidade santa, segundo a palavra, tá? Atualmente o inimigo procura meios para atacar os homens e somente consegue havendo passagem bíblica, tá? Satanás, ele não pode atacar alguém se não tiver um respaldo bíblico, tá? Então, se você quer ser vitorioso, abençoado, então fique atento. Ele não pode atacar se não tiver uma passagem bíblica confirmando que ele ataque. Porque ele não pode atacar alguém sem um respaldo bíblico. Porque senão ele é barrado pelo próprio Deus, tá? O falso arrebatamento ao céu é porta aberta para Satanás. Agora vai dizer o que Satanás falou para o povo. Vai ver. Portanto, observe. Quem nunca quiser entrar na cidade celeste? Quem? Então o diabo achou a porta aberta. Os homens afoitos de espírito querem entrar na cidade santa. A pessoa dá um chilique lá, dá um quebra-pescoço lá para trás, e aí o diabo encosta e vai mostrar qualquer coisa. Ele pode fazer uma imitação da réplica do céu. Ele morava lá. Eu fui lá. Não, o anjo me levou. Qual foi a mensagem que nós lemos no começo? Que Satanás vai vestir de anjo de luz. Para quê? Para fazer isso. Para enganar. Para mentir. É por isso que nós, tribo dos filhos de Israel, estamos convictos. Porque a palavra do Senhor diz que os escolhidos não serão enganados. Por isso, todo ser da terra busque ser escolhido. Porque se não for escolhido, será enganado. Mas pastor, eu acreditei de unha e dente. Tudo bem, não teve conhecimento, acreditou. Mas e agora? Você está começando a ouvir alguma coisa, você está com a mesma crença? Está acreditando do mesmo jeito? Eu estou cegamente acreditado e eu não vou mudar não. Pronto, você não é escolhido. Você está esperando os dias terminarem? Você está esperando só o momento chegar para você cair no buraco? Só isso. Você não é escolhido. É comum o adversário entrar na mente humana e fazer desejar algo, pois havendo desejo, o mal não será impedido. Como Satanás foi criado no céu, inventa a ilusão para renascer a crença que avistara a cidade santa e entrara nela. Então você vê que ele faz através do desejo das pessoas. Então, quando a pessoa tem um desejo, ele não muda aquele desejo. Então Satanás encosta. E aí, meu filho, tchau, né? Mateus capítulo 4, versículo 8. E novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele foi a um monte muito alto
e mostrou os reinos do mundo e a glória deles. O que você vê com isso? É o mesmo que ele tem mostrado para o pessoal aí. E enganado muita gente. Prosseguindo aqui, Mateus 4:9. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Você percebeu como é que funciona a coisa? Louvado seja Deus, aleluia. Tudo isso te darei. Falar com quem isso? Sabendo ele que era o Filho de Deus? E aí? Não vai falar com qualquer pessoa? Ah, falou com Jesus. Comigo eu quero ver se ele tem esse poder. Hã? Você acredita que tem pessoas que ainda falam isso? Fala muito com Jesus, mas comigo não. Jesus não repreendeu ele não, mas eu repreendo. Irmãos, é complicado, irmãos. É complicado. Conforme o fundamento da igreja, Satanás tem livre acesso para usá-la. Por quê? Porque o fundamento não é um fundamento espiritual vindo lá de trás. Foi no meio da história que apareceu a igreja. A igreja nunca existiu, nem no Antigo, nem Cristo, nem os irmãos, apóstolos, ninguém. Então ele começa alguma coisa. Ele não tem poder para terminar?